Eu não te troco por nada, a tua presença que me basta e eu anseio. Eu não te troco por nada, a tua presença que me basta, és meu anseio. Eu não te troco por nada, a tua presença que me basta, tu és o meu anseio. Pra onde eu iria sem ti? O que eu faria sem ti? Aonde nós estaríamos sem esse teu amor, sem essa tua bondade? Querido, sabe qual é a maior verdade? Que nós descobrimos faz tempo. Nós não temos para onde ir. E você sabe por quê? Esse sentimento é tão forte. Quando você tenta abandonar os caminhos do Senhor e você se sente tão perdido. Porque você já conheceu o caminho de casa, amém? Ele já designou um caminho para você, Ele já designou um lar. Existe uma morada preparada para cada um de nós. E durante esses últimos meses, o Senhor tem vindo ao nosso coração, dizendo: não se afasta dos meus caminhos. Não larga a minha vontade, não deixa a sua casa perecer. O Senhor tem colocado uma cobrança em nossos corações, dizendo: evangeliza, prega, anuncia o meu evangelho. Nós sabemos o caminho, nós sabemos como fazer, como falar. Jesus, que a gente não se perca. Que eu não me veja distante do Senhor, sem anunciar a tua verdade. Que eu não me veja aqui, às quintas e domingos, e os cultos que vêm pela frente somente
buscando e buscando e buscando. Mas para onde irá o Evangelho? Por quem será pregado? Por quem o Evangelho será anunciado? Por quem esperaremos? Por que enterramos os nossos dons e talentos? O Espírito Santo, nós precisamos do teu revestimento essa noite. Vem, vem. Abra os seus lábios e clame: Espírito Santo, eu preciso de mais força. Porque não vem de nós, vem dele. Entende? Busca isso, busque, busque, busque. Espírito Santo, eu preciso de mais poder. Mais força, mais força. Vamos, 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 vamos. Enche, Jesus, as nossas mãos com a nova unção. Enche os nossos lábios com uma nova palavra. Mas nós não queremos ficar aqui de pé sem fazer nada pela tua obra. Nós queremos mais do Senhor. Por amor a ti, nós levaremos a verdade da cruz. Por amor a ti, nós levaremos a verdade do Evangelho. Vamos, vamos, clame por isso. Para a gente terminar esse momento de adoração, nós chamamos o Espírito Santo e Ele está aqui ao nosso redor, amém? Você crê nisso? Querido, eu não sei se você é batizado no Espírito Santo ou se ainda existe uma duvidazinha no seu coração. Não tenha dúvida, amém? Você aceitou o Senhor como o Rei e Salvador da sua vida. E se existe um desejo no coração de Jesus, é que você seja batizado pelo Espírito Santo. Que você tenha em seus lábios não o dom de línguas, mas esse selo. Ricardo, eu não falo em línguas, eu não sei se eu fui batizado no Espírito Santo. Se existe um fogo ardendo no seu peito, uma voz que não se cala, o Espírito Santo já te pegou de jeito, já te abraçou. Se existe uma dor e um clamor no seu coração, um gemido tão forte, Ricardo, eu não sei me conter. O Espírito Santo já está sobre ti. E de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? E de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus... Eu quero me entregar a ti.
E de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Não vale a pena só cante isso e buscar as canções mais lindas pra. Se eu não for uma canção, e se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. E se eu não for uma canção que alegra a ti, que o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Mais uma vez. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Isso, levante as mãos e clame. E de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Ou se que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios e não minha alma, entregar minha vida e buscar as canções mais lindas pra. Se eu não for uma canção que alegra a ti, vamos! Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra. Se eu não for uma canção, Tu és real, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Como brasa viva em nossos lábios. Vamos. Espírito Santo, batiza-nos. Batiza-nos. Ramalas, cantarabas. Reira, Masure cantarabai, Randarasure. Rendaria Sure, Neremasuri, Canteria Manosuri, Andarasuri, Masuri. Rabasuri, Nere, Randara. Randarasure. Ramasure, Cantarabasure. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Vamos, santo, 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 santo.
Se até os anjos se prostram e os 24 ansiam, também me prostrarei ao chão, também me prostrarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 ansiam, também me prostrarei ao chão, também me prostrarei ao chão. Se até os anjos se prostram e os 24 anciãos, também me prostrarei ao chão. Nós nos prostramos, Jesus. O Teu nome é glorificado essa noite. Nós provamos do Teu Espírito. Nós provamos de quem Tu és. E essa é a Tua verdade. Nós te amamos. Nós somos amados. Nós somos a noiva, Tu és o noivo. E nós queremos construir diante de Ti, Jesus, um bom relacionamento. E querido, se você está aqui essa noite buscando a esse Deus junto com os irmãos, existe uma fome em seu coração, amém? Para a gente finalizar, comece a orar. Comece a levantar um clamor. Vamos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Aleluia, porque Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Eis aqui os Teus filhos, Senhor, diante de Ti, nesse culto de oração. Eis aqui, Senhor, aqueles que não deixaram cansaço, aqueles que não deixaram nada, Senhor, impedir que a Tua presença fosse exaltada nessa noite. Oh Deus, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, sobre a nossa vida, sobre este lugar. Eu peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, Tu tens liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Nós estamos em um culto de oração, ó Pai. Um culto que nós vamos, Senhor, estudar a Tua palavra para entender, aprender mais de Ti nessa noite. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sonda os corações aqui sedentos e famintos nessa noite. Aqueles que se dispuseram a sair dos seus lares, Senhor, em pleno meio de semana, em plena quinta-feira, ó Pai, em meio ao cansaço, ao trabalho, à correria, mas os Teus filhos estão aqui para Te adorar nessa noite, ó Deus. Ah, Senhor, é sobre esses que eu Te peço nessa noite. Enche seus corações, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, Tu tem total legalidade e autoridade para sondar os nossos corações e tirar de nós, Senhor, aquilo que não é Teu, aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Tu tens liberdade nessa noite para encher os nossos corações, ó Pai. Tu tens liberdade a tocar no nosso coração, Senhor, e nos encher e trazer cura e restauração sobre a nossa vida. Oh Paizinho amado, Tu és digno de ser honrado nessa noite. E nós estamos aqui para Te honrar, para Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Oh, Papai, que os Teus filhos nessa noite, Senhor, possam sentir algo diferente. Algo que só o Senhor pode fazer. Algo diferente que só o Senhor pode dar a cada um dos Teus filhos. Vem nessa noite, Espírito de Deus, e enche essa casa, enche esse lugar, Senhor, com a Tua presença. Venha aos nossos corações nessa noite, Espírito de Deus, e nos faz, Senhor, nos faz cheio da Tua presença.
Ah, Senhor, nos faz cheio de mais sede e fome de Ti, ó Pai. Ó Espírito Santo, Tu és aquele que batiza com fogo. Então traz fogo, Senhor, sobre os Teus filhos nessa noite. Traz fogo, Espírito de Deus. Reveste os Teus filhos. Reveste, Senhor, com o batismo do Espírito Santo. Reveste com poder, com autoridade, Senhor. Oh Deus, reveste os Teus filhos com legalidade para falar de Ti, para honrar Ti, para ser luz, Senhor, em nome de Jesus. Esse lugar é Teu, Senhor. Esse culto é para Te adorar, ó Pai. Enche essa casa nessa noite. Enche os Teus filhos nessa noite, ó Pai. Nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Honra, Senhor, aqueles que estão aqui nessa noite. Honra aqueles, Senhor, que vieram de suas casas para esse lugar. Honra, Senhor, honra com a Tua presença. Honra, Senhor, com a Tua graça, o Teu amor, Pai, derramado nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te adoramos e Te glorificamos nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso e dizer glória a Deus pelo cansaço. Glória a Deus porque estou aqui na casa do Senhor. Glória a Deus porque hoje foi um dia de trabalho. Glória a Deus porque o Senhor me deu forças para chegar até aqui. Glória a Deus que hoje eu estou na casa do Senhor para glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sente no seu lugar. Seja bem-vindo a esse culto desafiador, porque o culto de quinta-feira é um culto desafiador. Então é só para os corajosos. Os corajosos que enfrentam o cansaço, a correria, o sono, tudo, mas estão aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Sabe, que ultrapassa todos os limites, porque não é por causa do homem, não é por causa do pastor, não é por causa da placa, mas é por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E glória a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar a Lília. Diaconisa Lília vai trazer a palavra hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos para cá, vamos abençoar a vida da Lília. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Tua filha nessa noite. Que o Senhor venha enchendo, Senhor, enche ela, Pai, de sabedoria, de graça, Senhor, em nome de Jesus. Que o seu coração esteja cheio da sua presença, que o Senhor possa encher os seus lábios com a tua palavra nessa noite, dá ela entendimento, sabedoria, Senhor, para passar aquilo que o Senhor quer para a tua igreja nessa noite. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor transbordante na vida de cada um de nós, amém? Hoje nós vamos a mais um capítulo do Evangelho de João, capítulo 8, amém? João é um apóstolo tremendo e maravilhoso, e ultimamente eu tenho tido uma descoberta sobre João, porque João foi aquele apóstolo que ele morreu de formas mais naturais, né? E foi o apóstolo que viveu mais. E nós costumamos dar muita importância ao tempo. O tempo realmente é muito importante, especialmente hoje em dia, quando é algo que passa tão rapidamente. Quando a gente menos espera, já é quinta-feira. Está entendendo? O culto de quinta-feira passado já chegou de novo. Quando a gente menos espera, já chegou. Quando a gente menos espera, já passou um ano.
Quando a gente menos espera, já passaram 5 anos. Quando a gente menos espera, já tem 20, 30 anos de convertido. E tem gente que pergunta assim: cadê Jesus que não voltou ainda? Já com 30 anos. E a gente começa vendo em João, que passou por tudo que ele passou, que teve lá as visões na ilha de Patmos, todas as maravilhas, tudo que ele trouxe como revelação para nós, e nós começamos a dar uma importância diferente ao tempo. Não dar importância ao tempo que passou, mas dar importância ao agora, ao tempo que você está vivendo, ao presente, porque o presente é algo muito importante. Hoje está mais próximo do que nunca a volta de Cristo, e o hoje é muito importante para irmos por todos os lugares e espalharmos o Evangelho a todas as nações. E essas nações, às vezes, não é muito longe, é ali do seu lado, dentro da sua casa. Amém? E João tem me trazido essa importância de que o que passou é simplesmente para me dar esperança, mas o agora é importante para que eu possa entregar totalmente aquilo que o Senhor tem me dado ao longo desses anos. Obrigada. Amém? Vamos lá para o João 8. Começa assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. A gente vai logo aí, logo de começo. Jesus, porém, lá no finalzinho do 7, ele vai dizer assim: cada um foi para a sua casa. E aí no início do 8 ele diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E o que o Senhor Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Jesus foi orar. Jesus foi ter o seu momento com o Pai. Jesus foi ter o seu tempo com o Senhor. Tem 2 frases que têm falado fortemente comigo, que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Uma delas é: um tempo dentro do tempo. Um tempo dentro do tempo nada mais é do que você tirar um tempo dentro do seu tempo, tão consumido exclusivamente para o Senhor. Isso aqui foi o que Jesus fez. Daquele tempo todinho que ele tinha, só aqueles 3 anos para cumprir o seu ministério, e era muita coisa, porque era a salvação da humanidade. Jesus tirava um tempo dentro do tempo para estar com o Pai. E outra frase que tem falado comigo fortemente é a seguinte: como eu posso negar tempo ao dono do tempo? Tem como? Não tem. Ele é o dono do tempo. Eu não posso negar tempo para Ele, porque todo o tempo que eu vivo é dele. Então eu tenho que tirar um tempo exclusivamente, que já é dele, para estar com Ele. Amém? Nesse momento de preparação, o Senhor já se prepara para tudo que havia de vir. São momentos de preparação que Ele se prepara para tudo. É para esse momento que vai ter agora, uma passagem tão conhecida, assim como todos que vêm depois. Assim como sempre Ele vai tirando tempos dentro do tempo para estar com o Senhor. Versículo 2: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Vise bem, ela foi apanhada em adultério. Se ela foi apanhada em adultério, ela foi apanhada
no momento do adultério. Não é verdade? Isso quer dizer que ela não estava sozinha. Havia alguém com ela. Amém? Eu quero pedir a Lígia para abrir aí Levítico 10. Levítico 10, 20. Ao ouvir isso, Moisés ficou satisfeito. Moisés disse, o Senhor disse a Moisés e a Arão: digam aos israelitas, de todos os animais. Lígia, coloca 20, 10. Pronto, é essa. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Tanto o adúltero quanto a adúltera. Eles disseram que ela tinha sido apanhada em adultério. E eles trouxeram só ela. Eles falaram a verdade. Eles falaram meia verdade. Porque eles do ato, eles trouxeram só uma. Eles deveriam ter trazido os dois. Não é? Vamos continuar. 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Veem bem aí como eles não disseram a verdade por inteiro? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus, nesse momento, ele ficou de pé, olhando para a mulher como um altivo, como também acusando-a? Não. Nesse momento, o Senhor se inclina. E ali ele fica, como escrevendo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Aqui, o mais importante não é o não condenar de Jesus. Jesus, ele veio para salvar. Ele não veio para juízo neste momento. Aqui, o que precisa se abrir os olhos é que aquela mulher, além de não ter sido condenada, ela recebeu uma orientação fundamental para a sua vida. Vai-te e não peques mais. E veja que Jesus tinha total legalidade, pois ele não tinha pecado algum. Ele tinha total legalidade de atirar a pedra naquela mulher. Ele tinha total legalidade para ser o primeiro, mas ele se inclinou,
em meio aos pecadores, para que eles decidissem. E como os pecadores, por sua consciência, acabaram desistindo da condenação da mulher, então o Senhor vai e diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Vamos à próxima parte, que diz: falou-lhes Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai, pois se vós me conhecesseis, a mim também conheceríeis a meu Pai. O Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz, ela revela as coisas. Por exemplo, se você tiver que fazer a limpeza de uma casa no escuro, você vai tirar só o grosso, você não vai conseguir limpar realmente. Você só consegue limpar se o local tiver iluminado, para que você veja cada cantinho, cada espaço, não é verdade? A luz, ela revela. Jesus nos revela o Pai. Ele é a luz do mundo. Assim, naquele momento ali com aquela mulher adúltera, o Senhor nos revelava o Pai. Como? Perdoando e orientando. Como o Pai, perdoando o filho que ama e orientando para que vá e não faça de novo. Vá e não peque mais. Dois momentos especiais, logo aí nesse primeiro momento, ali no versículo 8, quando Jesus sai para ter um encontro, aquele tempo dentro do tempo, fundamental, que fala também conosco. O que é? Nosso tempo dentro do tempo, nosso tempo para com Deus, nosso momento devocional. Sabe o que é mais fácil? Estar aqui pregando para vocês do que fazer o meu devocional. Ah, Lília, mas o devocional diário é mais fácil de fazer. Você está sozinha ali, Deus faz. Daí é que está. Eu tenho que fazer o meu momento com Deus diariamente. Eu preciso dele, ele é a minha condição. É mais fácil você falar e dizer, mas você fazer no mundo tão acelerado desse nosso, que nós queremos ter todas as informações, que nós queremos ter todo o aprendizado, e às vezes a gente, e além disso, nós queremos também estar com as distrações. Não é só o que aprendemos, mas também é o que curtimos, o que nós usufruímos. E nós precisamos fazer do nosso momento devocional um momento de curtição com Deus, um momento de você estar usufruindo da palavra, de você estar ali em contemplação com o Pai. É como a mãe que está nos braços do bebê, ali no início, quando ainda não está passando por todo
toda a dificuldade, e ela maravilhada, com os olhos, com as mãozinhas. Você está entendendo? É algo simplesmente de contemplação, de você estar admirando. Ter um momento devocional é um momento de contemplação, de estar contemplando o Pai na sua palavra, na sua criação. E puxando agora para esse momento de ser luz, que Jesus diz: eu sou luz, sou a luz do mundo. Nós somos luz, assim como Jesus, porque assim Ele nos ensinou para ser. A luz revela, Jesus ali revelava o Pai, e nós hoje estamos para revelar o Pai. Será que nós temos revelado o Pai? Vamos continuar. Ele diz nesse 19, que se conhecessem a Jesus, conheceriam o Pai. Estas palavras lá no 20, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererás matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas conhecerão a Jesus se não tem quem fale de Jesus para ela? Como alguém próximo de mim vai conhecer a Jesus se a minha vida não for Cristo vivo na frente das pessoas? Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que eles lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é apenas o conhecer da verdade, mas o de ser e permanecer como discípulos de Cristo, buscando a cada dia ser mais parecidos com Jesus. E a cada dia que buscamos ser mais parecidos com Jesus, mais conhecemos a palavra e mais a palavra nos liberta. Amém? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se fosse o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, pois não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? É engraçado esse momento, porque Jesus afirma para eles: vocês são filhos do diabo. E eles não rebatem a Jesus nesse momento, porque Jesus falou isso a respeito deles. Como é que ele diz que nós somos filhos do diabo? Como é que pode? Não, eles vão chegar para Jesus e dizer que Jesus é que está endemoniado. É praticamente como se eles concordassem com o que Jesus está dizendo. Nós somos filhos do diabo, mas quem está endemoniado é tu. – 48. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqui eles vão novamente se voltar contra Jesus, né? E aqui nesse momento Jesus está falando da morte eterna. E aquele que tiver a sua palavra, que buscar a sua palavra, que viver a sua palavra, aquele que viver Cristo, porque Cristo é a palavra, aquele não conhecerá a morte eterna. Disseram-lhe, pois, 52, disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar
minha palavra nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. Jesus coloca a sua glorificação sobre si mesmo como nada, como sem importância, porque o que importa mesmo é que o Pai está o glorificando. O Pai é o Senhor. É aquela honra que não é você se achar por causa dos dons e talentos que o Senhor te deu, mas você glorificar Ele, porque não são teus, são dele. Os dons e talentos que Ele te deu não são teus, são do Senhor. Por isso se glorifique do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 55. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ali Jesus se declarava como o próprio Pai, como o Filho sendo o próprio Pai. Glória a Deus, aleluia. 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Você pode imaginar essa cena? É como de repente eu fosse Jesus aqui e cada um de vocês pegassem pedras para jogar em mim e eu saísse no meio de vocês andando simplesmente, vocês nem perceberiam. Esta é a cena ali daquele momento. Afinal de contas, não era a hora dele, não era o momento. O Senhor nos diz nesse capítulo que Ele é a luz do mundo. O Senhor nos ensina sobre a sua palavra. O Senhor nos lembra, porque quando a gente vai lendo e a gente vai relembrando as outras passagens, nós vamos relembrando que nós somos luz, que nós somos sal, que o Senhor nos fez para ser como Ele. E se o Senhor nos fez assim, nós temos revelado o Pai? Será que nós temos dado sabor? Será que nós temos iluminado por onde a gente passa? Será que nós somos como aquelas rosas, aquelas flores muito perfumadas, que quando você está com um buquê no local, o local se enche daquele perfume? Será que nós temos feito isso? Há uma coisa fundamental que nós precisamos fazer, porque começa em nós, começa na nossa casa, porque somos igreja e nós não somos igreja sozinhos, nós só somos igreja juntos. E se somos igreja juntos, nós começamos igreja nos nossos lares, juntos. Começa com a nossa família. Eu não sei se você já começou esse momento com a sua família, o momento de ser igreja na sua casa, o seu momento de célula no lar, sabe? Porque quando você começar no seu lar, aí você vai começar a chamar um amigo para participar, e outro,
e simplesmente vai acontecer. É natural. É como o crescimento, sabe? É como o crescimento. Uma criança não para de crescer. As meninas ali, elas não são mais bebê de colo, elas já estão andando, elas já estão gritando, elas já estão chorando, elas já estão fazendo um movimento. E isso não para, isso não passa. Vai andar. E se nós não formos luz, se nós não brilharmos, aquilo vai ficar para trás. E o que fica para trás, o que fica parado, ele vira ferrugem, ele vira podridão. É como água parada, que ela vai ficando mal cheirosa e se transformando em lama. E nós precisamos estar revelando o Pai. Revelando o Pai aonde você estiver, sabe? É na hidroginástica, é lá na academia, na tua casa, é no teu trabalho. É você revelar o Pai. É na intensidade do teu momento com Deus. Deixar que o Pai se revele a você e que você revele ao Pai, assim mesmo. Porque às vezes nós precisamos olhar para o espelho e dizer: acorda, está na hora de brilhar. Dá um estalo aí nos teus dedos, vai. Acorda, está na hora de brilhar. Você é luz, você é sal. Amém? E por onde você for, você vai iluminar. Por onde nós formos, nós iremos iluminar. Porque nós somos aqueles que são parecidos com Jesus. E nós somos família. Porque o Senhor nos ensina Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é família. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Quero convidar você a ficar de pé. O Senhor tem preparado muitas coisas para nós e nós não podemos nem nos desesperar com o tempo e nem esperar pelo tempo. Nós precisamos continuar. Precisamos brilhar. Precisamos não estar parado, precisamos estar em movimento, sabe? Ai, é você estar no hospital, ai, glória a Deus, ai, Jesus, oh meu Pai, você não está entendendo? Sabe que essas palavras vão falar às pessoas? Porque tem muita gente que às vezes está soltando um palavrão, e você não. Você vai brilhar de outro jeito. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, nós somos pequenos fachos de luz, porque jamais brilharemos como o sol, mas a nossa luz, Pai, a nossa luz revela o pecado. Senhor, em nome de Jesus, que haja em nós santidade, que haja em nós busca de Ti. Que, Senhor, o Senhor sonde os nossos corações. Pai, não queremos apenas, Pai, que o Senhor sonde o meu coração. Não quero apenas, Pai, que o Senhor sonde o meu coração, Pai, e veja o que há de errado em mim. Mas eu te peço, Senhor, porque Tu és luz, revela a mim, Senhor. Começa em mim, revela a mim o que há de errado, Senhor Deus. Persiste nisso, Senhor, não desiste de mim. Para que eu não desista de mim mesma, Senhor. Para que eu não desista dos meus, Senhor Deus. Porque eu tenho amigos, eu tenho família, Senhor. E o Senhor não veio só para mim, porque o Senhor, se o Senhor me escolheu, foi para revelar o Pai, para ser luz por onde quer que eu for, por onde quer que eu andar, Senhor.
seja em qualquer circunstância, Pai. Senhor, abre os meus olhos para te perceber na tua palavra. Senhor, abre, Senhor, o meu entendimento para que cada vez que o Senhor fale comigo, eu veja que é o Senhor. Às vezes no sorriso de uma criança, às vezes, Senhor Deus, no vento das árvores, Pai. Senhor, Deus, isso não é utopia, isso não é um sonho, isso não é uma falta de realidade, isso não é uma criatividade qualquer, isso é contemplação. Porque, Senhor, as obras das tuas mãos são maravilhosas, Pai. As obras das tuas mãos são maravilhosas, Senhor Deus. Desde a formação da criança no ventre de tua mãe, ó Senhor, desde a semente, Senhor, ó Deus, atirada na terra, Senhor, e brotando, Senhor, sua raiz, seus caules, suas folhas, suas flores e seus frutos, Senhor. Oh Senhor, isso é uma realidade. E assim a tua palavra na nossa vida, Senhor, plantada em nós, semeada em nós, Senhor, e que ela, Senhor, cresça, que ela, Senhor, apareça, que ela, Senhor, seja abundante em nós, porque Tu és a própria palavra, Tu és a própria palavra, Senhor. Queremos transbordar de Ti, queremos transbordar da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, queremos ser humildes, Senhor, na Tua presença, na presença do outro. Não somos juízes, Pai, não somos juízes, somos aqueles, Senhor, que revelam, Pai, que falam de salvação, que falam que Jesus é real. Oh, aleluia, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Senhor, nós entregamos, Senhor, os nossos pés, as nossas mãos, as nossas vozes, é no onde andarmos, é no que fizermos, é no que falarmos, no que vemos, Senhor, em nome de Jesus, tudo para Ti, tudo, Senhor, para revelar o Pai, para revelar o Senhor e para dizer: Jesus te ama e quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou, com a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Glória a Deus porque tem alguém que se doou por nós. Glória a Deus porque alguém que era totalmente sem pecado e não precisava morrer por nós.
porque nós somos pecadores e merecidos. Mas mesmo assim o Senhor, com o seu amor, se doou por nós. Sabe, muitas vezes é tão lindo ver na palavra que Jesus, que Deus deu o seu único filho por amor a toda a humanidade. É tão lindo ver o amor de Deus por cada um de nós. É tão lindo ver o sacrifício de Jesus por nós, o quanto Ele nos amou, até que ponto Ele foi por cada um de nós. Sabe, é muito lindo nós lermos na palavra que o Senhor deu o seu único filho por amor a nós. Mas é triste quando nós olhamos para nós que somos conhecedores da palavra, quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: que sacrifício eu tenho feito por esse Deus, que sacrifício eu tenho feito por Ele, Ele que se doou por mim, Ele que sangrou, Ele que levou uma coroa de espinho na sua cabeça, aquele que foi chicoteado, aquele que morreu e sofreu por mim. E como é triste nós vemos que nós não fazemos nada por Jesus. Quem de nós podemos bater no nosso peito e dizer: eu faço alguma coisa por Jesus? Quem de nós tem essa autoridade de dizer, bater no peito e dizer: eu faço por Jesus? Eu dou a minha vida inteira por Jesus? Mentiroso! Mentiroso é o ser humano que diz que se doa por Jesus, que nós não se doamos a ponto de mostrar o nosso amor por Ele. Jesus doou toda a sua vida, tudo que Ele tinha, Ele se doou por nós. E nós continuamos pecando, desobedecendo. Nós até queremos, nós até desejamos dentro do nosso coração viver para Jesus. Nós até ansiamos pela nossa morada no céu. Nós até desejamos ficar em intimidade com o Senhor todos os dias. E nós até tentamos. Mas quando nós encontramos uma pedra no meio do caminho, a gente logo se desvia do nosso devocional. Quando encontramos uma pedra no caminho, nós logo dizemos: eu não vou para o culto hoje. Quando eu encontro uma pedra no meu caminho, eu digo: eu não vou servir o Senhor hoje. Eu não vou dançar para Ele hoje. Eu não vou tocar para Ele hoje. Eu não vou cantar para Ele hoje. Porque eu encontrei uma pedra no meu caminho. Quantas pedras Jesus passou por cima de todas, por você e por mim. Quantas pedras. E muitas vezes, igreja, nós, todos os filhos de Deus em geral, batemos no peito e dizemos: como eu amo Jesus. Batemos no peito e dizemos: eu faço tudo por Jesus. Sabe, mas muitas vezes na hora de fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos, nós não fazemos. Algo tão simples, algo tão pequeno diante do sacrifício tão grande que Jesus fez por nós. E a gente logo desiste, a gente logo desobedece. Sabe, a palavra do Senhor diz que quer que todos os seus filhos vivam em paz uns com os outros. Mas quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Às vezes nós até queremos ser alguém de paz, mas muitas vezes nós criamos conflitos uns com os outros. Às vezes nós magoamos os outros, o nosso próximo, o nosso irmão.
Às vezes nós machucamos tanto a ponto do outro sangrar. E muitas vezes nós falamos sobre empatia, quando não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é isso até nós vivermos isso realmente, verdadeiramente. A se colocar no lugar do outro. Ah, Jesus. Você pode pedir ao Senhor agora, para Ele invadir agora o seu coração. Você pode agora abrir a porta, escancarar a porta da sua vida, do seu coração, e deixar que Ele entre, que Ele faça morada, que Ele transforme. Deixe o Senhor tirar os entulhos, deixe o Senhor tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, que há dentro de nós. Muitas vezes egoísmo, muitas vezes orgulho. Deixe o Senhor entrar dentro de nós e fazer a limpeza que é necessária. Deixe o Senhor fazer. Ele não está aqui para nos condenar, igreja. Ele está aqui porque Ele nos ama e Ele quer nos ajudar a ser pessoas melhores a cada dia, para que glorifique o nome dEle. Para que a nossa vida, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir possa glorificar o nome dEle. Porque não é somente estar na igreja que nós glorificamos o Senhor. É principalmente através do nosso comportamento. Principalmente através do nosso comportamento com o nosso próximo, que é o segundo maior mandamento. E como nós estamos agindo com esse segundo maior mandamento com o próximo? Nós estamos amando, igreja? Será que nós estamos tendo paz uns com os outros? Será que nós não estamos machucando outros? Será que nós não estamos ferindo com as nossas palavras, nossos comportamentos? As nossas desobediências ao Senhor, que muitas vezes sangra o outro, fere o outro. É como a lança que está cutucando o outro pelos nossos próprios comportamentos. Mas o Senhor, nessa noite, aqui nesse lugar, através da sua palavra, assim como o Senhor fez com aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor disse: a tua fé te salvou. E o que o Senhor disse mais? Vai e não peques mais. Hoje é noite de arrependimento, igreja. Hoje é noite de nos arrepender diante do Senhor. O Senhor está nos dando uma nova chance. Ele não está nos condenando, mas Ele está dizendo: vai e não peques mais. Vai e se endireita. Vai e não peca mais, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Faz assim, Deus. Alma buscava, Oh, e Senhor. nada me completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, Aleluia. quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Você pode convidar alguém para você orar nessa hora em nome de Jesus. Diante dessa palavra,
Procure alguém para você abençoar nessa noite. Seja a boca de Deus agora na vida do seu irmão, em nome de Jesus. Seja a boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Tenha paz uns com os outros, em nome de Jesus. O segundo maior mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ó Senhor, enche os corações agora com o teu amor, Pai. Só o Senhor pode entrar dentro do mais íntimo do nosso coração e colocar tanto amor dentro de nós, tanto amor que nós venhamos a transbordar por onde nós passarmos. Oh Deus, em nome de Jesus, Paizinho, escuta a oração dos teus filhos nessa noite. Abençoa o teu irmão nessa hora, em nome de Jesus. Fala a palavra de bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Começa a profetizar, profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja agora um profeta na casa do Senhor e profetiza sobre a vida do teu irmão, em nome de Jesus. Oh, profetiza, oh profeta, tu és profeta do Senhor. Diz palavra de bênção agora em nome de Jesus. Rei Xararai. Lugar da morte, vida ofertou o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? O Cordeiro que por mim se entregou. Aleluia. E os meus Aleluia, pecados levou. Glória a Deus. Você pode abraçar esse seu irmão nessa hora. Diga: receba da parte do Senhor, em nome de Jesus. Cada palavra de bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode levantar as mãos para sua casa nessa hora. Levante as mãos para sua casa, para sua família, e comece agora a ser profeta para sua casa. Comece a profetizar agora na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Sua casa, declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que você tenha pessoas lá que ainda não servem o Senhor, mas declare em nome de Jesus: eu não aceito os meu povo, não aceito os meus familiares não te conhecer. Oh Deus, em nome de Jesus eu declaro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro a minha casa coberta, protegida e guardada pelo teu manto. Eu declaro a minha casa, Senhor, toda restaurada, salva, curada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu declaro uma casa cheia da tua glória, cheia da tua graça. Eu declaro uma casa, Senhor, cheia da tua paz. A paz que excede todo entendimento venha fluir, que a tua presença venha reinar na minha casa. Oh Deus, em nome de Jesus, alcança os nossos familiares, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Espírito Santo, o teu operar, o teu agir sobre a vida de cada um aquele, Senhor, que nós temos orado, cada um dos nossos familiares. Nós declaramos que eles são teus. O Senhor comprou com preço de sangue. O Senhor comprou com a sua própria vida. Então eles pertencem a ti. E nós declaramos nessa noite, Deus, eles são teus. Eles são teus, ó Pai. Em nome de Jesus, limpa, liberta, transforma e salva. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor nessa hora. Você que vai ofertar e dizimar, esse é o momento em que nós agradecemos o Senhor por toda a sua bondade, porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa casa. Como o Senhor tem sido bom para nós. Você percebe que o Senhor é bom para nós mesmo quando a gente é infiel.
Mesmo quando nós somos desobedientes, o Senhor continua sendo bom para nós. Amém? Você que vai ofertar, dizimar, levante sua mão, levante seu envelope. Se não tiver envelope, levante a sua mão mesmo assim, em nome de Jesus. Pai, aqui, Senhor, eu quero abençoar, Senhor, cada dízimo, cada oferta, cada mão levantada, Senhor, na tua casa nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa o dízimo e as ofertas que vai ser colocado no teu altar. Que essa semente de fidelidade, Senhor, venha se multiplicar na tua casa, para o mantimento, Senhor, dessa casa. Oh Deus, em nome de Jesus, que se multiplique na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam prósperos, para que eles sejam testemunhas, Senhor, do teu amor, da tua graça e a tua fidelidade, Pai. Abençoa cada dízimo, cada oferta. Abençoa aqueles que não puderam dizimar hoje, Senhor, que estão sem emprego. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Pode trazer seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus, glória a Deus. Até me consumir, deixa o teu vento. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. Aleluia. Você pode, você que está enfermo, você precisa de oração, vem aqui à frente do altar, para nós orarmos por você nessa noite. Você precisa de oração, vem até o altar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Enquanto a Geralda ora ali pela Lígia, coloque alguém na sua mente agora que você conhece, que está precisando de cura. Alguém que está precisando da presença do Senhor para curá-la, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor agora, Pai, todas as pessoas que nós colocamos agora diante da nossa boca, diante da nossa oração, na nossa mente agora, que está vindo a nossa mente. Nós colocamos agora, Senhor, em oração, e nós profetizamos cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos que todas as enfermidades, Senhor, não chegará à porta do teu povo, dos teus filhos. Nós declaramos, Senhor, que se há alguma enfermidade batendo a nossa porta, que ela saia, que ela bata em retirada agora em nome de Jesus, que ela caia por terra agora. E nós declaramos a falência das enfermidades na nossa vida, na nossa casa e na nossa família em nome de Jesus. Nós rejeitamos agora toda doença, toda enfermidade, seja lá qual for ela, mas nós não aceitamos, porque o Senhor já levou consigo todas as enfermidades, e nós rejeitamos agora em nome de Jesus, e nós declaramos a cura do Senhor sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais agora, aqueles, meu Pai, que muitas vezes estão em suas casas, porque já não deram mais esperança para eles. Pai, nós oramos por essas pessoas, para que o Senhor envie seus filhos, ó Pai. Envie anjos como filhos até essas pessoas agora, para que elas conheçam, Senhor, o melhor remédio, o poder de todos os poderes, o Senhor Jesus, para que essas pessoas alcancem a cura através de Jesus, que Jesus é a cura, e que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer essa cura em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão na sua mente agora, meu querido, em nome de Jesus.
Comece a repreender agora todo pensamento ruim. Você é boca de Deus. A sua boca, ela tem poder. As suas palavras, ela tem poder. Não precisa alguém orar por você. Você mesmo pode colocar por terra todo o pensamento do inferno em nome de Jesus. Então comece agora a repreender todo o pensamento maligno em nome de Jesus. Eu repreendo toda mentira de Satanás aos meus ouvidos. Eu repreendo em nome de Jesus toda mentira de Satanás à minha mente. Todo pensamento de fracasso, de incapacidade, inutilidade, todo pensamento que não vem do Senhor, todo pensamento que é contrário à palavra do Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro agora a falência desses pensamentos. Eu rejeito agora em nome de Jesus. Os meus ouvidos agora se fecham para não ouvir as mentiras. Em nome de Jesus. E eu abro agora a janela da palavra de Deus sobre a minha vida. Tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra sobre mim, sobre você, nós recebemos nessa noite. Você é amado, você é especial, você é único, você tem capacidade, você é mais que vencedor, você é forte porque a tua força vem do Senhor. E a palavra do Senhor ainda diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E se o Senhor te fortalece, igreja, porque é Ele que te fortalece, receba a força do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir e dizer glória a Deus. Eu recebo do Senhor, eu recebo do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Amém, Pai. Deus, eu abençoo, Senhor, os teus filhos nessa noite. Oh, Pai, cada um que possa sair daqui nessa noite totalmente fortalecidos em Ti, Deus. Com a fé fervendo dentro dos seus corações. Oh, Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada família aqui representada. Leva para casa em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Até domingo em nome de Jesus.